Fala pessoal, bem-vindo ao canal Sempre Te Ajudando Dicas e Tutoriais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o PS2. Será que ainda vale a pena comprar um PS2 neste ano de 2023 ou nos tempos atuais? Eu vou mostrar aqui atualmente quanto que está mais ou menos a média de um PS2. É claro que todos eles são usados, né? Hoje em dia não se acha PS2 novo mais, ou é seminovo, mas a grande maioria são usados. Então vamos ver quanto é que está uma média, um preço deles nessa época de 2023. E eu vou deixar a minha opinião sobre a respeito dessa pergunta, né? Se vale a pena ou não comprar um PS2 em 2023. É assim, eu tenho o seguinte pensamento: se você viveu daquela época, vamos dizer, se atualmente você tem entre 35 anos a 45, se você tem dentro dessa média de idade, nesse ano 2023, você provavelmente pegou aquela época de ouro do PS2, que era, se ia na loja, comprava ele novo, estavam lançando vários jogos, né? Então, assim, é muito provável que você queira ter um PS2, até para relembrar aquela nostalgia daquela época. Eu, por exemplo, eu tenho o meu. Se eu não tivesse, eu ia querer comprar um agora para relembrar, né? Cuidar dele, relembrar os jogos, né? Então, tipo assim, então se você viveu essa época da nostalgia do PS2, né? Aquela época de ouro, melhor dizendo, do PS2, é quase certeza que vale a pena você comprar um PS2 para você até ter um pouco daquela nostalgia daquele tempo, matar um pouco a saudade daquele tempo, né, dos jogos e como que era jogar um PS2, né? É claro que hoje em dia a TV de tubo é mais difícil encontrar, mas dá para jogar na TV de LED, a imagem não fica tão legal igual a TV de tubo, né? Mas dá para jogar. Agora, se você é mais novo que essa época aí de ouro do PS2, talvez para você não valha tanta pena. Pode ser que para você valha no seguinte sentido: ou se você não tiver condição de comprar um console maior, tipo PS4, PS5, ou se você quer reviver, ou melhor, não digo reviver, se você quer sentir a experiência do pessoal que jogava PS2 naquela época que ele estava no auge, entendeu? Então, tipo assim, você não, talvez você que não pegou aquela época não sentiu a mesma coisa que o pessoal daquele tempo, né? Que o pessoal que jogar um PS2, ver os lançamentos, tinha até propaganda dos jogos na televisão, tudo, né? Naquela época era o forte, né? Lá mais ou menos assim meio um pouco antes ou um pouco depois de 2005, mais ou menos, era a época forte do PS2, tá? Então, eu penso assim, essa seria a minha resposta para essa pergunta, né? Se você viveu aquela época, é quase certeza que vale a pena você ter, se você ainda tem nostalgia, tem saudade do PS2, né? Vale a pena você ainda ter um PS2 em 2023, se não tem um, de repente comprar um, porque daqui a pouco você não vai ter não vai encontrar mais, né? Quem vende são as pessoas que têm ele em casa, então aos poucos eles vão se acabando, né? Então cada vez fica mais difícil você encontrar um funcionando, né? Então tem todos esses detalhes. Então seria basicamente essa a minha opinião a respeito dessa pergunta, tá? Vamos olhar aqui agora. Eu vou olhar aqui no Marketplace do Facebook da minha cidade para ter uma noção. Eu fiz uma pesquisa meio rápida aqui por PS2 completo, com controle e tudo, e a grande maioria está na faixa dos R$ 300, tá? Tem alguns mais em conta, mas a grande maioria que eu encontrei é na faixa dos 200. Você encontra alguns até bem mais baratos, mas daí são aqueles que muitas vezes ou tá sem controle ou tá com algum problema, entendeu? Mas, por exemplo, eu selecionei 4 anúncios só para ter uma noção aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, ele tá 350, tá? Ele vem com o PS2 completo, dois controles, memory card, né? Adaptador para HDMI, você vê que tem aqui, ó, PS2 de HDMI. Então tem aqui, né? Não são os controles da Sony, são de outras marcas, né? Mas tem dois controles também. Esse é um anúncio 350, tá? Aqui tem um outro, tá 300. Ele ainda parcela no cartão, né? Dois controles da marca da Inova, tá aqui, né? O console é bem conservado, todos os cabos, memory card, tá? Então esse aqui é o outro anúncio que eu vi, tá na faixa de R$ 300, tá? O próximo anúncio aqui, ó, 350. Esse daqui também tá, deixa eu ver aqui, Play 2, três controles, ó, tem três controles, tem um da Sony aqui, ó. Tem um da Sony, tem mais dois aqui de outras marcas, um memory card e os cabos, né? Então tem mais um aqui. É claro, se você for comprar algum PS2 na internet, sempre veja bem, assim, antes
de comprar, você puder testar ele, você puder, às vezes se for numa loja, você puder ir testar, ou se a pessoa for levar na tua casa, você puder testar, mas toma cuidado para quem você leva na sua casa, né? Não vá só comprando, assim, levando qualquer um na sua casa, não, né? Eu quando eu comprei o PS2, eu comprei de uma loja, né? Era pelo Facebook, mas era uma loja, daí fica mais fácil até de você ver antes o funcionamento. Tem pessoas que têm lojinhas especializadas em consoles e acessórios PS2, tá? E aqui para finalizar o último anúncio, 330, um controle, um memory card, aqui vem um pendrive junto de 64 GB e um cabo de vídeo. No caso aqui é o cabo, aquele cabo mais comum de 3 pontas, né? Não é o nem cabo componente nem o outro, tá? Então vocês viram que a média aqui, como eu falei, um PS2 completo é 330, tá? Então é o preço atualmente aí na grande maioria dos casos. Alguns têm conta, mais em conta, mas completo mesmo, a grande maioria vai ficar nessa faixa de preço, tá? Isso baseado na minha cidade, pode ser que a cidade de vocês seja diferente, tá, pessoal? Então é assim, se eu não tivesse o meu atualmente, eu iria escolher, talvez eu iria até olhar outros anúncios aqui, né? Mas provavelmente assim eu já teria noção que a média que eu iria pagar para ter atualmente um seria uns R$ 300, de 300 a 350. Aí eu iria olhar um por um com cuidado os anúncios, né, para ver qual que seria mais vantajoso para mim. Ele iria olhar outros anúncios também, né? Mas eu acredito que para mim, que vivi aquela época de ouro, e para vocês que viveram aquela época de ouro do PS2, se você não tem em casa e quer sentir essa nostalgia, vale a pena ainda comprar um PS2 nesse ano 2023, porque eu falei para vocês, ele vai acabando, com o tempo vai ficando cada vez mais escasso, daqui a pouco você não encontra mais. O meu que eu tenho, por exemplo, eu cuido muito bem dele para não danificar, não estragar, porque é uma nostalgia, né? Tem muitos jogos que valem muito a pena. Os jogos de futebol, Master League, eu gosto muito de jogar. Resident Evil 4, GTA, né? Então tem vários jogos top ali para relembrar. É claro que você encontra muitos desses jogos também, né, em consoles mais modernos, né? Mas não é a mesma coisa, né? Ter em casa ali para relembrar, que daqui a alguns anos vai ser bem raro você ter um PS2, né? Você encontrar um PS2. Então se você tiver em casa vai ser realmente uma relíquia mesmo, né? Igual o PS1. PS1 hoje em dia pra você encontrar para comprar é muito difícil. Pode olhar aqui no Marketplace, é muito difícil encontrar PS1, encontrar o Super Nintendo, né? Você só vai encontrar assim, talvez emuladores, mas o console original mesmo é muito difícil, é muito raro encontrar, entendeu? Então o PS2 provavelmente daqui a alguns anos vai ser a mesma coisa, vai ser bem raro de encontrar. Então, para finalizar, quem viveu a época de ouro do PS2, vale a pena ter um, vale a pena relembrar a nostalgia, vale a pena comprar um agora, porque amanhã você pode se arrepender de não ter comprado e não encontrar mais. Para quem não viveu aquela época, pode comprar para ver como é que era, né, aquele tempo, como é que era o videogame, ou se caso você não tenha condição de comprar um console dos mais modernos, tá? Eu, por exemplo, eu quero comprar o PS5, né? Eu tenho vontade de comprar o PS5, só não tenho condição agora. Mas ainda assim eu não vou me desfazer do meu PS2. Entendeu, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Desculpa aí se teve algum erro, né? Eu meio que não fiz roteiro, nada, só abri os anúncios aqui e fui falando pra vocês a minha opinião conforme eu fui elaborando ela aqui, né? Sem nenhum roteiro. E seria isso o vídeo de hoje, beleza? Um grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo, valeu!